Hi guys, Luis here, welcome! Hoje no nosso segundo vídeo nós vamos falar sobre o verbo to be. Eu sei que esse tema é um tema bastante confuso para algumas pessoas, mas ele é muito importante, gente. O verbo to be ele é um dos verbos mais importantes da língua inglesa e sem ele a gente praticamente não consegue fazer muita coisa, né? Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo tentando aqui, né, com vocês, desvendar esse mistério do verbo to be, por que ele é muito confuso, por que as pessoas não gostam tanto, mas eu posso falar para vocês com clareza que ele é um verbo muito simples, assim. Existem outros verbos na língua inglesa que eu acho que tem um grau de dificuldade um pouco maior, mas o verbo to be, ele consegue ser um verbo bem simples, apesar dos apesares, né? Ele se configura como dois sentidos, ser ou estar, e eu acho que é aí que tem um pouco de confusão da parte das pessoas, mas a gente vai dar uma olhada nesse material e espero que vocês gostem, tá? Vamos lá, galera. O verbo to be, em geral, ele é um dos mais importantes, como eu falei, da língua inglesa. Ele possui esses dois significados de ser ou estar, né? E ele é conjugado no passado, presente e futuro. A gente vai dar uma breve olhada nesses três tempos. Só que na língua inglesa existem 12. Então, assim, um de cada vez, né? Aqui nesse vídeo eu vou tentar abordar os três. Vou tentar não deixar o vídeo tão longo. Só para vocês terem uma ideia de como ele funciona em cada um desses tempos verbais, tá ok? E mais pra frente eu vou fazendo um vídeo de mais dos outros tempos verbais. Nesse caso aqui eu falei de 3, no próximo eu posso falar mais de 3 e assim vai, tá ok? Então aqui o verbo to be e os tempos verbais que a gente vai abordar aqui hoje, que é o simple past, o simple present e o simple future, ou só simple past, simple present e future, como algumas pessoas conhecem, né? E os tempos, o simple past. O simple present, ele é aquele tempo verbal que indica ações passadas que já foram concluídas, entendeu? Começaram no passado e terminaram no passado. Então a gente vai usar esse verbo para falar sobre coisas que aconteceram, sabe? E é muito importante a gente se atentar que nesse tempo verbal aparecem muitas expressões temporais. Então, yesterday, last week, ago, the day before yesterday. Aparecem muitas dessas expressões que dão mais sentido para o tempo verbal em questão. Nós temos do simple present, que é o presente, né? Indicações habituais que já ocorrem no presente, utilizando, né, para expressar verdades absolutas. Como assim? É como se a gente estivesse fazendo uma afirmação, sabe? No presente. Então a gente utiliza esse verbo para expressar, esse tempo verbal, desculpa, para poder expressar sentimentos, desejos, opiniões e preferências. E temos o simple future, que ele indica ações futuras que estarão concluídas no futuro. Ai, como assim, Felipe? Então, o que acontece? O tempo verbal, o futuro, simple future, ele dá a entender ações que a gente vai fazer lá no futuro e que estarão concluídas no futuro, entendeu? Então, por exemplo, eu irei fazer uma viagem para Roma no próximo ano. Eu vou fazer essa viagem no próximo ano e eu vou concluir ela no próximo ano. Então, eu utilizarei essa estrutura do Simple Future. E, um adendo, o Simple Future nós podemos expressar de 3 maneiras. Eu vou abordá-las aqui de uma maneira bem rápida, bem didática, mas a gente pode expressar o Simple Future com will, going to e shall. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então aqui, gente, a conjugação do verbo to be bem rápida, tá? Nos 3 tempos verbais, present, past e future. Então nós temos aqui os pronomes I, you, he, she, it, we, you, they, tá? E aí nós temos o verbo to be conjugado no presente, no passado e no futuro. No presente, a gente pronunciaria I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. No passado, I was,
you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. E no futuro, I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will e they will. É claro, gente, que aqui todas essas formas têm formas contraídas. Eu não trouxe aqui porque eu quero fazer um vídeo explicando todas as contrações que existem, porque são muitas. Então eu vou tentar fazer um vídeo bem legal com todas as contrações. Claro que eu vou inserir contextos para que vocês entendam, né? Mas existem muitas contrações, então eu quis juntar concentrar esse tema num próximo vídeo, tá ok? Aqui a conjugação do Simple Past. Nesse caso aqui a gente está falando de conjugação para sentenças, tanto afirmativas, negativas ou interrogativas. Então aqui eu botei no canto direito, esquerdo, desculpa, eu botei os sinaizinhos, né, de afirmação, negação e interrogação, e agora a gente vai dar uma olhada como a gente faz essa construção. Em frases afirmativas, nós vamos colocar o sujeito, o subject, mais o verb e mais o ed. Lembre-se desse asterisco que a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Em sentenças negativas, nós vamos utilizar o subject mais o did not mais o verb. Também a gente vai falar sobre esse did not. E para perguntas, para interrogativas, vamos botar o did lá na frente, mais o subject, mais o verb. Então aqui nós temos 3 sentenças no Simple Past. I watched the match yesterday. Eu assisti a partida ontem. Ok? Afirmativa. Ação que começou no passado e terminou no passado. Alright? Na sentença negativa, I did not watch the match yesterday. Note que aqui nós temos o did not. Então, o did ou o didn't, nesse caso, eles são... O didn't é a forma contraída, tá, galera? Ele é o verbo auxiliar, o did. Então, toda vez que a gente tiver o did na sentença, a gente não vai precisar botar o verbo no passado. Então, aqui, ó, na primeira sentença a gente tem I watched the match yesterday. O watched está no passado. Watch, presente, o watched, passado. Aqui embaixo, eu estou falando que eu não assisti a partida ontem. Eu não assisti. Então, eu não preciso colocar o verbo no passado também, entendeu? Então, o auxiliar já faz esse trabalho. Então, I did not watch the match yesterday. Eu não assisti a partida ontem. E aqui, na afirmativa, na interrogativa, desculpa, nós temos Did I watch the match yesterday? Nesse caso, eu boto o verbo auxiliar em primeiro lugar e depois eu continuo a sequência da minha sentença. Então, eu assisti a partida ontem. Então, a conjugação do Simple Past fica nesse formato. Remember this. Se lembra daquele asterisco? Então, nós temos algumas regrinhas excepcionais que a gente precisa dar bastante atenção. Verbos regulares são conjugados adicionando ed ao final do verbo no infinitivo. Então, dá uma atençãozinha aqui. Walk, walked. Watch, watched. Correto. Verbos irregulares têm uma conjugação única e não seguem o padrão dos verbos regulares. Então, aqui que a gente precisa se atentar. Quando são verbos irregulares, geralmente eles mudam a sua nomenclatura, mudam a forma de escrever. Então, nem sempre você vai notar uma grande diferença, entendeu? Os verbos regulares não, todos eles você vai conseguir fazer adicionar essa partícula ed no final, tá? Ou ied, dependendo do verbo. Mas aqui nos verbos irregulares nós temos essa regra. Então, to go, que é o verbo ir, fica went no passado. To eat fica ate. Existe uma lista, gente, de verbos irregulares. Eu aconselho vocês a dar uma olhada para vocês conhecerem, mas não estudar por listas. Vocês vão conseguir fazer essa diferença de verbo regular, verbo irregular, você adquirindo vocabulário, fazendo outros tipos de atividade. Não estudar por lista, porque na língua inglesa existem milhares de listas, então vocês não podem ficar presos
a um tipo de estudo, sabe? Então, não aconselho vocês a estudarem por listas. Continuando aqui, ó. Spelling rules. Verbos terminados com consoante mais Y, nós vamos retirar esse Y e acrescentar o IED. Então, aqui, como eu falei, tem verbos que a gente vai botar só a partícula ED, tem verbos que vão botar a partícula IED, tá? Então, a gente vai ter essas particularidades. O verbo study fica studied. Study, studied. Verbos terminados com vogal mais Y, a gente mantém a mesma estrutura e só acrescenta o ED. É claro, tem também suas peculiaridades. Verbo play, played. Verbo play, played. Ok? Se o verbo tiver uma sílaba e terminar em CVC, consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante, tá? Então aqui, stop, stopped. Tudo, aqui o meu material comeu um pouquinho, mas fica stop, stopped. A gente acrescenta mais um P e o ED. A gente nunca vai dobrar quando for W ou X. Essa regrinha, tá? Fora isso, a gente vai usar essa regra. A gente dobra a última consoante e acrescenta o ED. E aqui a gente tem exemplos de sentenças com o simple past, tá? Nós temos talk, buy, see, scream, go e call. Quero que vocês prestem atenção nas sentenças, tá? E eu trouxe essas palavrinhas porque algumas mudam o sentido. Você lembra que eu falei que em verbos regulares a gente segue acrescentando a partícula ED e em verbos irregulares ele muda a nomenclatura? Então, o que a gente vai ver aqui. I talked with him last night. Aqui a gente só acrescenta a partícula ED, tá? Eu falei com ele ontem à noite. Buy. She bought a pretty dress. She bought a pretty dress. Aqui o verbo buy no passado fica bought. Ele muda sua nomenclatura porque ele é um verbo irregular, tá ok? See. My mom saw them last week. My mom saw them last week. O verbo see no passado fica saw, então você muda também, tá? Não tem aquilo de adicionar a partícula ED. Scream. The girls screamed a lot. The girls screamed a lot. Então aqui segue normal, tá? Go. Lisa went to the party alone. Lisa went to the party alone. O go no passado vira went, tá? E call. Tom called you so many times. Tom called you so many times. Aqui o call ele aceita a partícula ED, então, né, não tem muita diferença de nomenclatura. E nós temos a conjugação do simple present, que segue quase que a mesma configuração do simple past, só que tem algumas alterações, tá? Aqui nós temos, em sentenças afirmativas, o subject, mais o verb, mais o complemento, tá? Aqui, nas sentenças negativas, não teve o did, que a gente colocou lá no passado. Aqui é o do ou does, tá ok? Então, por isso que eu coloquei aqui essa barra, tá? Para poder, porque pode ser tanto a sentença com do ou tanto a sentença com does. Vocês vão entender mais na frente, tá? Subject mais do not ou does not, mais o verb e mais o complemento, tá ok? E aqui em sentenças interrogativas nós temos o do ou does, mais o subject, mais o verb e mais o complemento, tá ok? E aqui, tá, exemplos de sentenças, no simple present nós temos I love ice cream, no affirmative. Negative nós temos she does not love ice cream. Aqui, gente, nós temos o verbo auxiliar do ou does, que vai estar inserido junto na frase, tá ok? Então, para recheat, nós usamos o does, e para o restante dos pronomes, a gente usa o do. Eu não fiz uma sentença aqui com do, mas eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem, tá? Em sentenças negativas, she does not love ice cream, ok? E interrogativa, does he love ice cream? Ou, se fosse com do you love ice cream? Em vez de ser does, seria do, ok?
Remember this. Aqui também tem uma outra regrinha. Sempre acrescentar o S depois de verbos quando foram conjugados em he, she ou it. Entendeu? A gente sempre vai botar esse Szinho. Então, por exemplo, I like, she likes. Ok? I love, he loves. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó. He likes bike. It's rain outside. She thinks about her bad grade. Ok? Então sempre a gente vai colocar esse Szinho depois do verbo quando for he, she ou it. É uma regra do inglês, tá ok, gente? E aqui nós temos exemplos de sentenças no simple present, tá? Play. They play very well today. Watch. She watches her favorite sitcom. Como eu falei, ó, a gente sempre acrescenta o Szinho quando for, tá? O he, she ou it. Love. He loves see the sunrise. Me too. Read. I don't like to read this book. Aqui a gente usa o auxiliar para negar uma ação. I don't. Do not. Ok? Throw. He throws the paper into the lake. Tá vendo? Aqui a gente sempre bota o Szinho. E like. She likes pop music. Ok? E aqui a conjugação do simple future. Nesse caso aqui, gente, tá? A gente tá falando do will, tá? Vamos começar falando do will. Então, para sentenças afirmativas, nós utilizamos o subject, mais will, mais o verbo e mais o complemento. Em sentenças negativas, subject, mais o will not, mais o verb, mais o complemento. E interrogativas, nós temos o will, mais o subject, mais o verb, mais o complemento. Tudo bem até aqui? Então, aqui, gente, nós temos sentenças, exemplos de sentenças, tá? Então, vamos ver aqui. I will play soccer next Monday. Eu irei jogar futebol na próxima segunda-feira. Nesse caso aqui, a ideia do will, ele vai dar uma ideia de ação que você vai fazer, mas você também pode não fazer, entendeu? Não é uma coisa assim, estou planejando. Você vai fazer, mas você pode ser que você não faça, entendeu? I will not play soccer next Monday. Aqui estou negando, dizendo que eu não irei fazer isso. E a interrogativa, will I play soccer next Monday? Então, vocês notam lá, desde o simple past, que a estrutura é quase que a mesma, entendeu? Então, é só você fazer essas modificações. É claro que é muita coisa? Mas com o tempo você vai se familiarizando, tá? Aqui alguns exemplos, tá? Com alguns verbos. Go. Will she go to the gym? Will she go to the gym? Call. I will not call you. I will not call you. Nesse caso aqui, will not eu poderia juntar e falar won't. I won't call you, que é a forma contraída. Eu não coloquei aqui porque eu vou fazer um vídeo só com contrações, tá? Mas a gente poderia usar o won't também, tá? Estaria correto. Aqui eu quero fazer uma breve um adendo para vocês. Ó, nessa sentença aqui, he will cry when she knows. Por que eu não modifiquei o verbo cry aqui? Porque o will está seguido do pronome, correto? Pronome e verbo. Então não tem necessidade de eu fazer alteração no verbo cry. Não tem essa necessidade. Então o verbo cry fica dessa maneira e eu só vou fazer modificação no verbo quando o pronome for seguido. Nesse caso, a parte de baixo tem a modificação, ó. He will cry when he knows. Tem o pronome seguido a um verbo. Aí sim eu faço a modificação, tá? Se tiver Y, eu acrescento IS. Se for não, só o S. E é assim, tá ok? Sing. Will I sing with you tonight? Cross. They will cross the rope bridge. Alguém aqui sabe o que significa rope bridge? Deixa aqui nos comentários se você sabe, se você não sabe, tá? Clean.
We will not clean up the house. We will not clean up the house. Aqui eu também poderia usar o won't. We won't clean up the house. Ok? Aqui a conjugação do simple future with going to. Aqui o going to, gente, é pra gente usar com ações que são planejadas. A gente tá ali, ó, sentou, vamos planejar fazer tal coisa. Então, o going to serve para isso, tá? Então, nós temos aqui em sentenças afirmativas o subject mais o verb to be, am, is, are, mais o going to, mais o main verb, que é o verbo principal, e o complement, ok? Em sentenças negativas, subject, verb to be, o not, o going to, o main verb e o complement. Parece ser muita coisa, mas vocês vão ver na prática que não é, tá? E em sentenças interrogativas, nós temos o verb to be, mais o subject, mais o going to, mais o main verb e por último o complement, ok? Vamos dar uma olhadinha em como fica essa sentença. Você vê que tá bem, dessa explicação para essa tá bem enxugado, né? Mas é só porque é o conceito da gramática, tá? Vamos lá. Em afirmativas, she's going to have lunch with Mary. She's going to have a lunch with Mary. She's not going to have lunch with Mary. Is she going to have lunch with Mary? Aqui eu quis trazer as três iguais para vocês terem uma noção de como anda a configuração das frases dependendo se for negativa, interrogativa ou afirmativa, tá ok? Nesse caso aqui, ó, da negativa eu poderia juntar o is e o not e ficaria isn't. She isn't going to have lunch with Mary, ok? Simple future with shall. Aqui, gente, você pode utilizar também o shall para poder se expressar em ações, um convite ou uma ação futura, tá? Assim como o will, e ele segue quase que a mesma configuração do will, tá? Subject para afirmativas, subject mais shall mais o main verb e o complement. Em negatives, nós temos o subject mais o shall mais o not mais o main verb e o complement. E em interrogativas nós temos o shall mais o subject mais o main verb e o complement, tá? Então, você também consegue utilizar o shall para criar sentenças de futuro, visão de futuro, tá ok? Então aqui nós temos alguns exemplos de sentenças interrogativas. I shall write a report. Em negativas, I shall not write a report. E interrogativas, shall I write a report? Então aqui foi as três formas de você se expressar no simple future. Nós temos o will, que você pode expressar em certeza ou ser decidida no momento da fala. Então, por que incerteza? Porque é aquilo que eu falei, você vai fazer uma ação no futuro, mas você pode não fazer, então você não tem certeza dela. É uma coisa que você vai decidir no momento que você estiver falando, entendeu? Mas você não tem certeza se vai fazer ou não, tá? Going to, para ações que já estão planejadas e que você tem certeza que você vai fazer, entendeu? Certeza que vai acontecer. E o shall, ele é usado em situações formais, quase a mesma coisa do will, tá ok? Qual é a importância, gente, do verbo to be na língua inglesa? Além de abordar esses três tempos verbais, presente, passado, futuro e muitos outros, como eu falei, a língua inglesa tem bastante tempos verbais, né? Ele é muito importante para a gramática, gente, porque se você não entende o verbo to be, você não vai entender o inglês. Ele é o básico do básico, entendeu? Então você precisa, se você tem dificuldade, trabalhe o seu tempo no verbo to be. Dedique mais tempo tentando entender as estruturas. Eu sei que nesse vídeo aqui talvez você não consiga entender tudo que eu disse,
mas pesquise outros materiais de outros professores. Tem professores maravilhosos, tá? Aqui no YouTube, tem blogs, tem materiais, tá? Você pode ir em sebos e comprar livros de gramática em inglês, dá uma olhadinha, porque, gente, a gramática é importante. Não tem essa de você aprender inglês sem gramática. Eu acho isso um pecado, sabe? Você precisa dar atenção à gramática, até porque você vai entender as estruturas, entender qual é o funcionamento, entender as regras. É claro que quando você estiver em conversação, você não vai precisar, nossa, ser um expert em gramática. Mas você vai entender as estruturas, vai entender o que está sendo dito. O que adianta você saber falar e não saber o significado? Entende? Então, o verbo to be está ligado a isso tudo. Então, deem mais atenção ao verbo to be. Se você tem dificuldade com algum tempo verbal, dedique seu tempo treinando aquele tempo verbal, tá ok? Porque cada tempo verbal tem a sua peculiaridade, entende? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida referente ao verbo to be, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar vendo, vou estar aqui respondendo vocês. É um tempo verbal não, é um assunto extenso. Dou dica de vocês pesquisarem a fundo, tá? Que foi um resuminho, para não deixar o vídeo tão longo. Mas existem muitos outros materiais tão legais quanto o meu, tá? Então espero que vocês possam aprimorar o seu aprendizado e dedicar um pouquinho do seu tempo em coisas que você tem mais dificuldade. Então espero que vocês tenham gostado e até mais!